seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa é uma aula de Geografia. Hoje nós vamos falar do espaço urbano e essa é uma aula do 5º ano. A habilidade que nós vamos desenvolver nessa aula é identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. As cidades crescem. Há algumas décadas atrás, nós tínhamos uma população rural muito maior do que a população urbana, ou seja, a gente tinha muito mais pessoas vivendo no campo e produzindo, produtos do campo, alimentos e etc., do que gente morando nas cidades. Acontece que a industrialização, o desenvolvimento da indústria, dos serviços, trouxe muita gente para a cidade. As pessoas começaram a se mudar buscando mais conforto para sua vida, buscando melhores condições de vida e de trabalho, oportunidades de trabalho. Quando a cidade cresce, ela começa a oferecer uma diversidade de vagas de trabalho e começa a atrair cada vez mais pessoas do campo para a cidade. Acontece que nem sempre essas pessoas vêm amparadas, vêm com condições para se estabelecer bem na cidade e a infraestrutura da cidade, que é o que garante o conforto que essas pessoas estão procurando, não está preparada para receber tantas pessoas. Então, acontecem diversos problemas por causa desse crescimento da cidade, esse crescimento da população urbana. Alguns desses problemas podem ser os problemas de trânsito, então são tantas pessoas transitando com seus veículos que as ruas da cidade não suportam e aí a gente começa a ter acidentes, a gente começa a ter grandes engarrafamentos, o trânsito parado, o trânsito difícil. A violência urbana também é um grande problema que vai acontecer por causa das desigualdades sociais, das dificuldades de algumas pessoas. O acesso aos serviços básicos, à saúde, à educação e ao saneamento. Então, as pessoas vêm procurando uma boa qualidade de vida, mas se a cidade não estiver preparada para receber um volume tão grande de pessoas, essa qualidade de vida não chega até essas pessoas. Então, são alguns problemas da urbanização crescente, desse crescimento das cidades. O crescimento das cidades pode causar problemas, como nós acabamos de falar. Um desses problemas é a poluição do ar. Nós sabemos que os nossos veículos, o nosso carro, moto, eles precisam de combustível para se moverem, eles precisam de combustível para funcionar. E esse combustível, ele é queimado no motor do veículo. Então, a gente produz gases tóxicos. Nós liberamos resíduos na atmosfera toda vez que nós ligamos um veículo. E nós precisamos abastecê-lo de novo e de novo. E você diz assim, professora, mas olha só, lá na minha casa tem um carro, é o carro dos meus pais. Mas a gente nem usa ele tanto assim. A gente só usa mesmo para o que precisa. A gente vai à escola, me deixa na escola e meus pais vão trabalhar e pronto, não fica andando demais e gastando muito combustível. Meu pai fala que o carro dele é econômico, que ele faz muitos quilômetros por litro e ele é álcool é biocombustível, Mas acontece que mesmo assim, alguma quantidade de resíduo será liberada. E quando a gente está falando de cidade, de centros urbanos que crescem cada vez mais, nós falamos também de distâncias cada vez maiores para serem percorridas. As pessoas precisam ir, assim como os nossos pais, precisam se deslocar de casa para o trabalho
todas as pessoas precisam, né? Todos os trabalhadores urbanos precisam. Então, aqueles que vão trabalhar na indústria, aqueles que vão trabalhar no comércio, as pessoas que vão consumir no comércio, as pessoas que vão trabalhar nas escolas, trabalhar nos consultórios, trabalhar nas empresas, as pessoas que vão estudar, que vão se consultar, que vão usar os serviços, também estão se movendo com veículos. Quanto maior a cidade, maiores as distâncias que a gente vai ter que percorrer, e isso aumenta muito os resíduos, porque não é só o meu carro, são os carros das pessoas todas, de todos esses profissionais, de todos esses consumidores, de todos esses habitantes. Segundo o IBGE, a cidade de Belo Horizonte tem 2.274.465 veículos. Quando a gente fala de veículos, a gente está falando de carro, moto, caminhão, ônibus, tá? Isso tudo. Mas 2.274.565. Quantos milhares de litros de combustível são queimados por dia numa cidade desse tamanho? Então, isso vai causar a poluição do ar. E quais são os problemas causados pela poluição do ar? Bom, a poluição do ar aumenta o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural e necessário à vida. Mas quando ele é aumentado pelos gases tóxicos, ele vai gerar o aquecimento global. E isso não é legal, isso é ruim. E ele causa também problemas individualmente para nós, como problemas respiratórios. Então, a gente começa a ter, né? Todo mundo que eu conheço tem rinite, todo mundo tem alergia, a pessoa fica ali tossindo, espirrando, mesmo sem estar doente, por causa do ar poluído que deixa as nossas vias aéreas, deixa o nosso sistema respiratório irritado. Também é muito comum as irritações nos olhos por causa do ar poluído. Então, tem um incômodo, o olho arde, o olho coça, né? E você vai descobrir que é por causa do ar que está poluído. A poluição visual é outro problema urbano comum, muito comum, principalmente nas cidades maiores. Aí você olha a ilustração da professora e fala: nossa, que tristeza, desenho feio, professor, parece que só rabiscou. Mas é essa a sensação que a gente tem ao andar por ruas muito poluídas visualmente. Você tem uma sensação ruim, você vê muita coisa e não vê nada, né? A poluição visual, ela causa estresse nas pessoas. Então, a pessoa fica cansada só de ter passado ali por aquele lugar. Ela causa a distração dos motoristas, podendo causar até mesmo acidentes no trânsito, já que às vezes o motorista se distrai com as coisas ali que estão à sua volta. A poluição visual é um tipo de poluição moderna, encontrado nos grandes centros urbanos, uma vez que designa o excesso de informações contidas em placas, postes, outdoors, banners, cartazes, táxis, carros e outros veículos de anúncios, além da degradação urbana fruto das pichações, excesso de fios, de eletricidade e de acúmulo de resíduos. Então, às vezes você está andando ali numa rua, você não consegue ler todas as informações que estão disponíveis. Tem uma propaganda estampada no ônibus, tem um carro estampado ali da empresa, tem outdoors aos montes, os postes estão cheios de cartazes colados, as construções, os muros, tem muitas pichações, tem muita sujeira também, né? Sujeira na rua, as pessoas jogam, fica ali um sofá velho, um lixo mesmo descartável de alimento que alguém consumiu, copo descartável, dependendo dos lugares onde você vai,
é tanta sujeira, é tanta coisa misturada que você mal consegue falar tudo o que você está vendo. Além dos veículos, né, muitos veículos transitando ao mesmo tempo, muitas pessoas, aquilo tudo vai gerando um cansaço, onde você não consegue nem distinguir o que é que você está vendo do que você precisa realmente ver e prestar atenção. A poluição sonora. Em relação à poluição sonora, o excesso de ruídos é causado pelo barulho dos carros, de ônibus, caminhões, trens, etc. Bom, se nós temos mais de 2 milhões de veículos transitando, nós temos muito barulho, muito resíduo. Não é só a buzina, a freada, é o próprio som do motor. Quando você junta tanto veículo assim, vai fazer barulho. E esse barulho todo, constante, também vai causar estresse para as pessoas, vai deixar as pessoas cansadas, irritadas. Então, a poluição sonora é mais um dos problemas urbanos. Será que somente as cidades grandes apresentam problemas? Será que a chuva é a maior causa das enchentes? O que causa poluição sonora e visual? Essas são as questões que revelam nossa falta de consciência de que poderíamos evitar a maior parte desses problemas. Mas como? Bom, essas perguntinhas aqui estão lá no seu PET, lá no plano de estudo tutorado. E são perguntas para fazer você pensar sobre esse assunto. Veja só, quando pergunta aqui, olha, será que somente as grandes cidades apresentam problemas? É claro que não. Todas as cidades têm os seus problemas, né, problemas próprios do seu tipo de cidade, da sua estrutura. Será que a chuva é a maior causadora de enchentes? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Nós vamos entender isso melhor. O que causa poluição sonora e visual? A gente sempre tem a sensação que quem causa os problemas são os outros, né? A gente sempre tem essa sensação. Ai, as pessoas são tão barulhentas. Ai, esse povo é tão barulhento. Mas, na verdade, somos todos nós precisamos nos deslocar, todos nós precisamos andar, né? Então a gente tem que estar muito atento para poder ajudar nessas questões, porque nós também contribuímos para o bem ou para o mal. O problema das enchentes, por exemplo, tão comum nas grandes cidades, poderia ser evitado se dessemos ao lixo o destino correto. Nas ruas, o lixo entope os bueiros e é uma causa dos alagamentos. Então, veja só, nós temos 2 problemas aqui em relação às enchentes. Quando perguntou lá no nosso PET sobre, será que é só a chuva que causa a enchente? E aí a gente pensa, tem que chover para dar enchente, né? Quando chove muito, dá enchente. Então, nós temos 2 problemas. Veja só, a gente tem a chuva. A chuva cai no solo, no chão. Ou ela cai no telhado e escorre para o chão. Lá no campo, a chuva caiu na terra, ela vai infiltrar. Ela vai para dentro do solo. E um pouco, o excesso ali, né, o que não conseguiu infiltrar, vai escorrer, vai dar alguma enxurrada. Na cidade, nós impermeabilizamos o solo. Nós colocamos asfalto, cimento, cerâmica, nós colocamos um monte de coisa aqui. Ninguém suja o pé de terra na cidade, né? Porque está tudo coberto, está tudo impermeabilizado. Então a chuva cai aqui e não infiltra. Então ela precisa escorrer, senão ela vai começar a encher. Para ela escorrer só nas enxurradas é bem complicado, porque o volume de água que cai da chuva é grande. Então, nós temos umas estruturas. Vamos ver aqui. Olha só. Como a água cai aqui e não pode infiltrar, nós construímos bueiros que vão levar a água para galerias, que são as galerias de água pluvial. A água da chuva é água pluvial.
Essa água não é uma água de esgoto, aquela que a gente usou lá no banheiro, ela é separada. A galeria de água pluvial, é de água da chuva. Acontece que a gente, às vezes, sabe, acha que não vai ter problema se eu for tomar um picolé ali dentro do carro e jogar o papel para fora, porque se eu guardar ali no lixinho do meu carro vai melar, ou da bala, e aí você joga, né? Eu espero que você não jogue realmente, eu estou só dando um exemplo. Mas joga um papelzinho aqui, joga um papelzinho ali, e aí a gente vai jogando papelzinho, né, no chão, vai jogando lixo no chão. Acontece que lembra o número de veículos que a gente tem? Um papelzinho não parece problema, mas 2 milhões ou mais de papeizinhos é muita coisa, é um volume grande de lixo. E o papelzinho não vai ficar no lugar que você jogou, esperando a pessoa que varre, esperando a pessoa que limpa, não. Quando a chuva vem, a chuva arrasta o papelzinho para o bueiro e vai entupir os bueiros, né? O lixo que está ali na rua vai entupir os bueiros e impedir a água de correr para essas galerias que são subterrâneas, ou seja, a água vai ficar em cima do asfalto, em cima do chão que a gente impermeabilizou. E isso vai causar as enchentes, isso vai causar prejuízos para as pessoas. Lá na nossa apostila, lá no nosso PET, a gente tinha essa charge aqui. Veja só, enchente, siga aquela geladeira. Quando a gente olha para uma charge dessas, a gente está vendo tanta coisa errada e ainda não tem tudo aqui. Veja só, as pessoas que estão no carro, num local alagado, elas estão correndo risco de morte. As enchentes, as enxurradas nessas épocas, nesses casos, nessas situações, elas são perigosas, as pessoas podem ser arrastadas e até morrerem por isso. A gente também está vendo ali os móveis de alguém sendo levados. Olha só, tem geladeira, tem sofá, tem lixo, né? Tem pneu, tem garrafa. O que acontece com essas coisas todas? Essa geladeira veio da casa de alguém, a casa de alguém foi destruída. Se você presta atenção em como as coisas acontecem, né? Como é que os adultos vivem, os adultos trabalham e vão comprando as coisas para suas casas, vão mobiliando a sua casa, vão equipando a sua casa. De repente, uma chuva, uma enchente vai acabar com anos e anos de trabalho dessas pessoas. Então, além do risco de morte, tem um grande prejuízo econômico causado pelas enchentes. Outro prejuízo causado pelas enchentes é o prejuízo sanitário. Essa água que veio, né, essa água que transbordou, que encheu as ruas, ela não é uma água limpa. Ela vai trazer animais nocivos para perto da gente, né, esses rato, barata, essas coisas que não são legais para a nossa saúde, que podem transmitir doenças. Alguns insetos também. E vai prejudicar a nossa saúde. Depois que a água foi embora, depois que a enchente foi embora, ela ainda continua prejudicando a nossa saúde por causa disso. Como nós podemos ajudar, então? Nós podemos ajudar dando o destino certo ao lixo. Então, jogar na janela do carro, jogar no chão, nem um papelzinho de bala, joga na lixeira. Separa o lixo, né? Separa o lixo reciclável do orgânico para ele poder ser decomposto rapidamente. Outra medida que nós podemos ter é optar pelo transporte público ou transportes alternativos. Lá onde você vai, dá para deixar o carro em casa e ir de bicicleta? Então vamos de bicicleta. Ou então, não, eu acho bicicleta perigoso, professora, mas eu posso ir de ônibus. Por que o ônibus é interessante? Porque ele é um veículo, ele queima combustível, mas ele carrega muitas pessoas de uma só vez. Então, ele vai poluir menos. Na aula de hoje, nós vimos que o crescimento das cidades pode gerar problemas. Nós vimos que as enchentes causam diversos prejuízos e nos expõem a riscos.
Que a impermeabilização do solo e o lixo jogado nas ruas podem causar enchentes nos dias chuvosos. Conhecemos a poluição sonora e visual e entendemos que é possível que cada um de nós colabore com medidas simples. Eu espero que você tenha aprendido muito, faça com facilidade as suas atividades e, principalmente, aprenda a colaborar para que as nossas cidades sejam lugares mais agradáveis. Eu espero você na próxima aula. Muito obrigada por sua atenção.